A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, estou quase sem voz, por este momento, por esta noite, e que o Senhor nos trouxe mais uma vez a esta igreja abençoada, para ser boca de Deus aqui nessa cidade. Agradecer a Deus pela vida do bispo, com carinho, sua esposa, sua família, que Deus abençoe. Eu vinha no avião me perguntando, por que eu tenho que voltar aqui de novo? Deus sabe como tratar com a igreja. Se vocês prestarem atenção, o que está acontecendo em nossa volta é tratamento de Deus. E este é um dos momentos e que a igreja do Senhor Jesus, não estou falando de placa de igreja, está sendo convocada a viver um novo tempo de avivamento. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Glórias ao nome de Jesus. No livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, muito conhecido. Abacuque, capítulo de número 3. Somente o versículo de número 2. Quem já encontrou, diga amém. Glórias a Deus por esta noite que o Senhor nos permite estar aqui para juntos exaltarmos e bendizer o nome do Senhor. Nos diz assim o versículo de número 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Pode tomar seu assento, Deus abençoe. Glória a Deus. Abacuque era um homem zeloso, um homem fervoroso, um homem que zelava pela honra de Deus. Mas aqui Abacuque estava vivendo uma crise, profunda crise espiritual, e é o que estamos vivenciando nos dias de hoje. Hoje está uma semana que eu voltei da Europa. Eu louvo a Deus por ser brasileira. Se eu já amava a minha pátria, agora eu amo muito mais. Nós estamos vivendo debaixo da potente mão de Deus nesse país. Tem crente lá, mas é diferente daqui. Tem homens de Deus lá, mas as coisas lá são bem diferentes. Vou deixar isso de lado. Abacuque vivia uma crise profunda. Ele olhava para a situação de momento, ele via a indiferença. Ele olhava e dizia assim: Deus não está preocupado com o que está acontecendo. Ele achava que Deus estava indiferente diante das condições espirituais do momento. Ele olhava para a situação onde via a ausência de vida, segundo a aliança do Senhor. Ele estava ciente que somente a intervenção divina, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Eu vou falar devagar e pausadamente. Isso aqui é profético para você começar a orar mais. Abacuque percebe que somente pela intervenção divina poderia mudar a situação. Abacuque foi persistente. E eu percebo que nos dias atuais que estamos vivendo, nós precisamos da intervenção divina
nesse país. Quem acredita diz amém. Abacuque faz um apelo para Deus. Ele apela para um juiz celeste. Parece que o apelo dele era em vão. Eu estava ministrando ali em Dublin, na Irlanda. Eu fui às lágrimas no altar. Confesso a vocês que eu nunca chorei em cima de um altar tanto quanto eu chorei naquele dia. Eu disse: Deus, 20 anos eu esperei essa promessa se cumprir. 20 anos. Deus disse que eu pisaria meus pés na Europa. E quando eu olhei para a situação espiritual, a frieza, o descaso, o comodismo, eu apelei para Deus. Eu disse: eu atravessei oceanos, 11 horas de voo. Eu não acredito que eu vim a este país em vão. Como eu não acredito que eu vim aqui em Anápolis em vão. Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja: é a última hora. Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja: agora é tudo ou nada. Ou a gente toma posição, se levanta, sai do conformismo e diz: eu não quero viver esse evangelho de conformismo, eu quero viver o avivamento. E o avivamento, ele parte da sede de Deus. O avivamento, ele acontece quando eu, Cristina Maranhão, tenho sede de Deus. Salmo 42, põe aqui na tela para mim. Aleluia. Salmo de número 42. Glória a Jesus. Olha o que o salmista escreveu: assim como a corça anseia por água, ou suspira pelas correntes das águas, assim eu suspiro por ti, ó Deus. Avivamento vem de um momento em que eu tenho a necessidade da palavra. Eu preciso da palavra. Eu preciso andar na palavra. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso tomar posse da palavra. Eu preciso crer na palavra. Aleluia. O salmista está dizendo: assim como a corça anseia por água, a minha alma suspira por ti, ó Deus. O avivamento traz mudanças. Não adianta você chegar aqui e dizer: eu estou avivado, se não houver mudança. Se não houver mudança de atitude, se não houver uma mudança de pensamentos, aleluia. Sabemos que o véu um dia se rasgou quando Jesus venceu na cruz, e podemos agora conhecer o Senhor. Lembra do nosso irmão Jó? O que é que ele disse? Jó 42:5. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora é diferente. Eu não vou viver o evangelho que os outros contam para mim. Eu quero viver uma nova experiência. Eu quero viver um tempo de mudança na minha vida, aleluia. Eu vim de volta para o Brasil orando, dizendo para o Senhor: Senhor, eu fui para a Irlanda para eu ser mudada. Eu fui para lá para ter uma experiência com Deus. É um país lindo, maravilhoso. Encontrei muitos conterrâneos de vocês. Está assim de goiano lá. Está cheio de goiano. Eu nunca vi uma terra para ter tanto goiano igual a Irlanda. Mas eu fui para lá para ter uma experiência. E Abacuque, ele faz um apelo ao juiz celeste, mesmo que pareça tudo em vão. Aleluia. Em resposta, o Senhor revelou para Abacuque, aleluia, ele revelou a Abacuque que os caldeus agora surgiu no cenário. Os caldeus entraram no cenário, aleluia, da história. E os caldeus iriam servir de instrumento para a nação de Israel, para a nação ser curada,
Sabe que Deus está me dizendo aqui? Que existem pessoas aqui neste culto que está vivenciando um tempo difícil, para você sair daqui nessa noite curado. Cara, a bandara suia. Deus está chamando você nessa noite para dizer: eu quero te curar. Eu quero mudar esse pensamento, esse modo de viver. Não é possível um país que ainda temos liberdade de cultuar a Deus, e você continua na mesmice. Entra culto, sai culto e não muda nada. Deus disse para Abacuque, vou usar as palavras da pregadora: eu estou usando uma nação má, uma nação cruel, como vara de disciplina para a minha igreja. Aproveite esses momentos que você está tendo de entrar na casa do Senhor para adorar, para ser curado. Deus fala com Abacuque: eu estou usando os babilônios, eu estou permitindo que eles entrem no cenário para ser instrumento de cura para o meu povo, porque o povo daquela época estava doente da cabeça aos pés, como disse o profeta Isaías. Como pode, ele dizia, um Deus tão santo permitir, tolerar o pecado? Dá a impressão que Deus está tolerando, não é? Está acontecendo coisas debaixo dos nossos olhos, ou atrás dos bastidores, que parece que Deus está tolerando, está nada, porque a conta vai vir. A conta vai vir, hoje ou amanhã, a conta vai vir. A impressão que nós temos é que Deus está inerte, essa situação está nada. Deus está no trono, está no controle de todas as coisas. Caia baraço e pecado a derrebe. Lembra de Isaías, no capítulo 6? Aquele dia ficou marcado, e começa o texto: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Isaías vivia no meio do sacerdócio, da monarquia. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Ele compactuava com as mentiras. Quando ele confessa: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aquele dia foi diferente. Oxalá que a tua vida mude a partir de hoje, que você saia daqui dizendo: eu conhecia de ouvir falar. Porque vivido algo aí estrondoso, e só vai aguentar, aleluia, quem tiver no propósito de Deus. Só vai aguentar o processo quem suportar, aleluia, tudo que Deus vai fazer. Só vai viver o propósito de Deus quem aguentar o processo. Como pode um Deus santo tolerar isso? Como pode valer de um povo ímpio para realizar o propósito? Convicto dos acontecimentos dessa história, era determinado para um destino, aleluia, porque Deus é justo e santo. Abacuque aguardou esperançosamente. Deus tem falado em muitos lugares que vai vir o avivamento para o Brasil. Mas antes do avivamento vai vir a limpeza. Deus vai arar a terra, vai tirar as ervas daninhas, vai balançar os altares, vai tirar as capas, vai desmascarar o pecado em cima dos altares. Deus está dizendo: eu vou trazer avivamento sim,
Mas antes disso, eu vou ter que mexer, aleluia, porque eu não tolero o pecado, eu não tolero a mentira, eu não tolero o adultério, eu não tolero a fornicação, eu não tolero a pedofilia, eu não tolero. Pode aplaudir a Jesus que Ele está aqui. Pode aplaudir porque Jesus está na casa. Aleluia. Aleluia. Para viver algo novo, é necessário viver a palavra. Para viver o avivamento, é necessário atender o apelo da palavra. A palavra, ela vem não pelo seu intelecto, ela vem para mudar a sua mente. Aleluia, é para mudar as suas atitudes, é para ouvir a palavra e sentir a presença de Deus. Eu particularmente amo louvor. Eu nasci numa família que canta muito. Eu sou a piorzinha, mas canta muito a minha família. As minhas sobrinhas, as minhas irmãs, principalmente minha irmã que dorme no Senhor o ano passado, tinha uma voz linda, maravilhosa. Mas eu amo a palavra. Se a palavra não fizer mudança na tua vida, você pode ficar dentro da igreja 50 anos. Eu disse, por que o bispo me chamou de novo? Porque ele sabe como é que Deus me usa. Deus não me usa para passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não me usa para dar mamãozinho com açúcar. Deus me usa para dizer para a igreja: avivamento agora, mudança agora, arrependimento agora, conversão agora, volta agora, para de pecar agora, para de mentir agora, para de mentir agora, viva a palavra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A igreja precisa viver movida pelo Espírito Santo. O bispo falou aqui sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela cresceu durante a perseguição aos cristãos. A igreja foi cheia do Espírito Santo. A igreja movida, a igreja avivada, aleluia, ela sente a necessidade de mudança. Eu lembro que uma certa feita eu pregava em um congresso muito grande ali em São Paulo. E quando terminou, um jovem me procurou, disse: missionária, eu preciso conversar com a senhora em particular. Eu disse: pois não, pedi a sala do pastor emprestado e fomos até lá. Foi uma palavra dura, em Amós capítulo 5. Não foi nem uma palavra boa falando assim, mas toda palavra é boa. Ele disse: enquanto a senhora ministrava, eu senti que a palavra estava entrando no meu coração e eu preciso confessar os meus pecados. Eu disse: filho, você é de qual igreja? Ele disse: eu sou daqui, mas eu quero primeiro falar com a senhora, depois eu falo com o pastor. Eu preciso confessar os meus erros, porque ser avivado pela palavra, pelo Espírito, é também renunciar à vida errada, é deixar Deus controlar a tua vida, é deixar o Espírito Santo, é permitir que Ele domine a sua vida. Aleluia. Foi esse Espírito Santo que convenceu o eunuco etíope, aleluia, a descer as águas do batismo. Quando Filipe, evangelista, estava no carro lendo a Bíblia, o eunuco, eu disse: olha, eu preciso conhecer essa palavra, tu entendes o que lê? E Filipe convidou ele a se sentar no carro e começou a falar da palavra. E quando a palavra entrou na vida do eunuco, ele olhou para Filipe e disse: o que me impede de ser batizado? O que te impede essa noite? Você que ainda não tomou essa decisão de descer as águas do batismo, porque eu sei que tem alguém aqui que ainda não passou pelas águas do batismo. O que te impede? Olha a água aí. Pode ser agora, agora. Já. Eu quero viver um tempo novo. Quando eu estava chegando, estavam cantando um hino aqui: deixa queimar, não é isso? Enche-me da tua glória. Isaías pensou que ia morrer no templo, quando ele viu o Senhor, quando ele viu a santidade, as vestes da santidade de Deus. E sabe o que Deus falou para ele? Você não vai morrer. Eu te trouxe aqui para você viver diferente.
E o anjo foi lá, pegou a brasa tenaz. Sabe onde foi que o anjo tocou com a brasa? Nos lábios. Deus vai tocar na tua vida onde precisa. Porque os lábios de Isaías eram impuros. E ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Eu disse, o bispo é doido, me trazer aqui de novo. Eu não sei o que ele viu em mim. Poderia trazer uma pregadora mais eloquente, que soubesse discorrer o texto, o contexto, verbalizar o texto. Gabarachero baragai. Orabarachore barauá. Deus me trouxe aqui para te dizer: é tempo de arrependimento, de mudança. É tempo de viver a palavra, andar na palavra, ser dirigido pela palavra e deixar a palavra avivar na tua vida. Aleluia. Ser avivado pelo Espírito requer uma vida de renúncia, deixar o pecado. Podemos falar de quem? De um homem que viveu o avivamento no Antigo Testamento, Elias. Ele entra no cenário de Israel e sai. Ele entra e traz uma palavra de arrependimento e chama o povo e diz assim: vocês querem servir quem? A Baal? Pode ir. É Deus, fica aqui com a gente, adora Ele. Quem vocês querem? Faz a escolha certa. Nós pagamos pelas escolhas erradas que fazemos. O profeta Elias vem. Ele ministrou no reino setentorial de Israel 900 anos antes de Cristo. Está o relato em 1 Reis capítulo 17 e em 2 Reis capítulo 2. O profeta tinha a chave de abrir o coração do povo através da palavra. E quando ele chama os profetas de Baal, de Azera, para um concerto, o que foi que ele fez? Ele desafiou. Deus está chamando homens e mulheres para confrontar o pecado, para confrontar e viver um novo tempo. Deus está chamando homens e mulheres, como chamou Débora, como chamou a profetisa Hulda, chamou tantas mulheres e homens da Bíblia, para trazer um novo tempo. Aleluia, aleluia. Quando os homens profetas de Baal gritam, se retalham e nada acontece, ele até faz uma brincadeira: está dormindo, está cansado, viajou, chegou agora. Se fosse nos dias de hoje, ele está sem internet, não tem como você conectar com ele. Agora chegou a hora do desafio. Tragam 12 pedras, vamos consertar o altar. Como é que está o seu altar? Que tipo de evangelho você está vivendo? Que todo mundo tem que orar por você? Que todo mundo tem que clamar a Deus por você? E a sua vida de oração, como é que está? Mal menos, missionária. Está mais para mais, está mais para menos. Tem orado? Às vezes eu oro, às vezes não. E Deus traz o profeta Elias para um confronto. Agora vamos consertar o altar. E vamos ver quem é que serve o Deus verdadeiro. Tragam 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Tragam água. Façam rego e tragam água. A água é a palavra. Pode haver louvor, movimento, mas é a palavra que traz a diferença. Eu louvo a Deus porque aqui tem palavra. Se você não consertou a tua vida, é porque você não tem temor de Deus. Mas aqui prega a palavra. Eu estou orando por esse homem chamado Bispo Anderson. O baiano fala assim: é doje. Porque Deus ainda vai tomar ele com autoridade. Vocês vão ficar assim, Deus vai cingir os lombos desse homem de forma diferente. Vai chegar dia que ele vai preparar uma mensagem, mas ao chegar aqui, Deus vai dizer: não é essa. Eu te dou essas ovelhas, porque tem ovelha perdida por aí.
Ovelhas que lá no seu pasto não tem mais nada. Deus está trazendo ovelhas sedenta pela palavra. Deus vai trazer algo novo na vida do bispo. Enquanto ele conversava comigo hoje, me levando para o hotel, Deus falou no meu coração: bispo, mal sabe ele o que espera ele. Eu vou usá-lo diferente. O que é que eu consigo entender? O profeta Elias não procurava status. O profeta Elias não procurava seguidores. Deus não está procurando quem quer status, quem quer ficar famoso nas redes sociais. Deus está procurando quem pregue a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus não está procurando quem tem renome. Deus está procurando fiéis. A Bíblia diz no Salmo 101: os meus olhos procurarão os fiéis sobre a terra. Aleluia. Ele não tinha status. Ele não andava com os melhores ternos, com o melhor sapato de cromo alemão. As vestes deles eram simples. Ninguém dava nada para o profeta Elias. Ninguém dava nada para Cristina Maranhão. Mas eu cheguei até aqui por graça de Deus, por bondade de Deus. Ninguém me conhecia, até que um dia Deus disse: vou soprar o teu nome na terra, e vou dizer mais: perto está de Deus cumprir algo grande nesse país, porque vai haver um grande movimento. Imprensa mundial virá para esse país. Repórter, jornalista vai vir para o Brasil para relatar um acontecimento. Olha a mão para aquela subida. Um acontecimento que vai balançar as estruturas da política. Um acontecimento que vai balançar as estruturas de sociólogos, filósofos, cientistas, grandes mestres, porque vai vir de Deus. É Ele que vai fazer. Caia para a choia. Ele apoia, pá. Está tudo pronto. O cronograma de Deus. Deus está dizendo: onde é que estão os abacuques? Onde é que estão os abacuques que está clamando por avivamento? Onde é que estão os abacuques que está chorando pelo avivamento? Onde é que estão os profetas? Porque está cheio de profissionais do púlpito, cheio de profissionais que cantam, profissionais que pregam, e Deus está dizendo: eu quero profeta que mexa no pecado, eu quero profeta que mexa no pecado, que chame para arrependimento, eu quero profeta que toque na ferida. Não vai querer curar a ferida com protetor solar, é com a palavra. A palavra. Ser avivado pelo Espírito é se deixar ser conduzido pela vontade de Deus. Fazer o que é certo, mesmo quando as pessoas acharem que você está errado. Uma certa feita disseram assim para mim: o grande pastor, se eu fosse a senhora, eu mudava o jeito de pregar, eu ia mais mansa. É mesmo? Mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ser profeta das nações. Profeta das nações. Ser avivado pelo Espírito é se deixar ser conduzido pela vontade de Deus. Fazer o que é certo, mesmo quando as pessoas te critiquem, achar que você está indo do lado errado. Ser avivado pelo Espírito é não aceitar uma vida de conformismo. Aleluia. Uma vida de ilusão. É sentir a manifestação de Deus. O momento é difícil, conflitos políticos, conflito de todos os lados, imoralidade, a sociedade engolindo qualquer coisa. Mas o apóstolo Paulo escreveu: rogo-vos pela compaixão do Senhor, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, e aleluia, como culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas antes renovai-vos
a vossa mente, buscai renovo de Deus. A sociedade quer que você aceite tudo que está por aí, as inovações, quer mudar a cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, mas Deus chamou a igreja para dizer: aqui não, nós somos casa de Deus, edificados pela palavra, propriedade particular, povo adquirido, nação santa. Estou correndo aqui por causa do horário. Quando a gente olha para a Bíblia, o profeta Elias trouxe uma mensagem. Ele aparece no cenário de Israel num momento difícil. O conflito social, político, espiritual, a frieza, a apostasia, a falta de compromisso com Deus. O que tem de crente que não quer compromisso? Ele quer a bênção. Ele quer a bênção. Ele quer que o bispo profetize tudo na vida dele, mas compromisso com Deus não. O profeta Elias entra no cenário para mudar o modo, a mente das pessoas. E aqui no Abacuque, Deus quer mostrar para Abacuque a revelação da soberania de Deus. Abacuque fala o seguinte: Deus está chamando ele para viver um novo tempo, transformar o lamento em um cântico de alegria, porque a intervenção divina, presta atenção no que eu vou falar, a intervenção de Deus vai vir por esses dias. A situação era de morte, injustiça, violência, direito da viúva e do órfão sendo roubado, injustiça social, juízes pervertidos, tudo que estamos vivendo hoje. Leis que não vigoram, só quando favorecem a eles. Leis que não se cumprem. Aí um dia Deus falou assim com Samuel: Samuel, dá um rei para este povo. Estão pedindo rei, dá para ele. Entenderam? Entenderam, né? Dá. Depois eles vão reclamar. Vai reclamar para quem? De quem? De que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Vai, Samuel, dá um rei para eles. E Abacuque, quem for formado, ele espera uma resposta de Deus. Diga comigo: Deus vai trazer a resposta que precisamos. Vai. A intervenção de Deus vai vir. Quando Deus chamou o nosso patriarca Abraão para viver um novo tempo, para sair da sua terra, da sua parentela, Deus diz: olha aqui, Abraão, eu vou te mostrar a terra a qual tu vais peregrinar. Gênesis capítulo 12, aleluia. A maioria de nós preferimos ficar em Harã do que chegar em Canaã. Não, vou ficar em Harã está muito bom. Mas Deus dizia assim: eu vou te mostrar, você vai para uma terra boa, eu vou te mostrar a terra a qual tu vais peregrinar. E é por isso que Abacuque diz assim: Senhor, até quando gritarei eu violência e tu não vai me escutar? Até quando os profetas vão ter que falar a verdade? Nem todos, mas Deus ainda conta com os poucos. O que foi que Deus disse a Gideão? 300 com buzina, 300 com cântaro, 300 com tocha. É esses que Deus está contando. 300 com buzina, 300 com cântaro, 300 com tocha. Deus não está contando com 32 mil não. Gideão, você vai com esse povo todo, vão dizer que você ganhou a guerra por causa da quantidade de soldados. Faz um teste. E o teste de Deus já começou. Observa quem é que vai ficar. O primeiro teste saiu, até que reduziu o número de 300. Mas o crente avivado pelo Espírito tem uma diferença. Qual é, missionária? Sede pela palavra. Salmo de número 119 e o verso 143 diz: ó, quão doces são as suas palavras, e o meu paladar mais longe do que a minha boca.
Salmo de número 119 e o verso 103. Aleluia. Eu amo a lei. Desde o amanhecer eu observo a lei até ao anoitecer. E aos ouvidos e todo o povo atento à leitura do livro. Quando você chega lá em Neemias capítulo 8, quando lê a leitura do livro da lei, todos estão atentos para ouvir. E Deus está dizendo: o crente avivado, ele tem fome da palavra, ele tem sede da palavra. Aleluia. Ele está enfrentando nós estamos enfrentando uma guerra espiritual. A nossa guerra, queridos, não é contra partidos políticos, não é contra lideranças políticas, não. A nossa guerra é contra principados e potestades, contra as hostes das maldades nos lugares celestiais. Foi isso que nosso irmão Paulo disse para nós: irmãos, revestivos da armadura de Deus. É tempo de nós nos revestirmos para que possais estar firme e resistir contra todas as astúcias e ciladas do diabo. Por esta razão, Abacuque foi chamado de um pai percussor da reforma. Abacuque foi visto como um percussor da reforma, porque ele trouxe uma palavra que avivasse. Aviva a tua obra, Senhor. Ouvi a tua palavra entre mim. Quando a palavra entra, tem temor no coração, e quando tem temor, você se afasta do pecado. Quem tem avivamento não fica no meio do pecado, não anda na roda dos escarnecedores, não compactua as coisas erradas. Quando o crente é avivado e diz: Senhor, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu observo a tua lei. Quem entendeu, diz amém. A igreja em pé em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui, irmã, rapidinho. A senhora, por favor. Aleluia. Tudo que está fora do lugar, Deus vai colocar. Tem coisas que somente a mão de Deus pode colocar no lugar. Não é a sua mão. Não é a senhora falando de manhã, falando à tarde e falando à noite. É Deus quem vai colocar tudo no seu devido lugar. Agora olha para mim, presta bem atenção. Deus vai usar um instrumento, uma situação, para colocar as coisas no devido lugar. E Deus manda dizer: eu vou falar uma coisa que parece coisa de louco, você não vai entender nada. Deus manda te dizer, mulher, você dorme numa casa e acorda na outra. Deus vai te arrancar daquela casa com raiz e tudo, e vai te levar para outro lugar. E tem mais, não vai demorar não. Mas como assim? Deus está dizendo que se faz necessário Ele agir dessa forma. E tem mais, libera perdão para alguém. Tem uma bênção tua que não chegou nas suas mãos, porque teu coração está fechado ainda. Libera perdão hoje, agora. Amém? Quem pode dizer amém? Pode aplaudir a Jesus, porque Ele merece. A Beatriz está aqui? Beatriz? 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 Ô parente da Beatriz, dê um sinal com a mão. Beatriz. Eu estou falando Beatriz porque eu ouvi a voz aqui no ouvido. Cadê ela? Cadê ela? Eu não entro em rede social para saber o nome de ninguém. Eu entro na rede espiritual. Aleluia. Vem aqui, Beatriz, sobe aqui. Sobe aqui, perto de mim. Eu já ia entregar o microfone. Deus disse: chama Beatriz. Glória a Deus. Papai fala, revela, o nome revela. Você tem quantos anos, Beatriz? 13? 15? Novinha, né? Cadê a sua família? Está aqui? Cadê a família? Vem cá, mãe. É mãe, né? Você nunca saiu fora do Brasil, né? Vai sair. Tu tem um desejo de se atualizar nos estudos, de ter um conhecimento. Eu vim aqui como profeta.
Deus vai trazer uma alegria ao coração da Beatriz, viu, mãe? Beatriz vai voar. E Deus vai cuidar dela em detalhes. Essa menina tem um potencial que ninguém, ela é caladinha na dela, reservada. Mas Deus deu uma capacidade para ela, a partir de hoje, agora. O intelecto dela vai sofrer um reboliço de Deus. Ela não se julga capaz. Lá mas Deus vai te capacitar a partir de hoje. Tu tens pedido a Deus inteligência. Até alguém da família não acredita que você vai chegar lá. Mas Deus vai te levar aos patamares altos. E todos dirão: Deus falou com ela. Deus te abençoe o teu intelecto. A tua mente vai se desenvolver. Inteligência que Deus vai dar. E não vai ter homem que vai impedir o que Deus tem para a tua vida, Beatriz. Deus nos deu o teu nome para mim. Deus soprou o teu nome para mim. Ele vai te encher da presença dele muito mais. Você é especial para Deus. Você foi separada do ventre. E no ventre tua mãe sentiu que algo Deus ia fazer. Deus manda dizer: eu te encho, eu te capacito e te digo: vai voar nas asas do vento. Vai voar no pássaro de ferro. Vai para outro país. Vai aprender o idioma. É o teu desejo. Assim diz o Senhor. Aplaude a Ele. Levante a tua mão. Eu quero profetizar para a tua vida. Aquilo que o olho não viu, diga comigo: olho. Diga comigo: olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, mas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, e não as revelou pelo seu Espírito. Aplaude a Jesus. Deus tem coisa grande para fazer. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Um ano de desafio, um ano de conquista, um ano de ser avivado, de ser transformado, de ser curado pelo poder da palavra. Deus abençoe a todos.